Olá, meus queridos, o meu bom dia a todos vocês, que a bendita paz de Cristo Jesus estejam com todos, que realmente você seja muito abençoado nesta sala, você que já chegou para o nosso estudo da lição, você que ainda vai chegar, durante esse dia você vai participar aí do vídeo, que você seja ricamente abençoado por Deus. Na nossa lição de hoje vamos falar sobre a unidade da fé. E você percebeu que nós estamos recapitulando a lição que nós estudamos durante esse trimestre, durante esta semana, lição de número 14, nós estamos recapitulando cada dia um capítulo da Bíblia, aliás, um capítulo do livro de Efésios, e hoje nós estamos no capítulo 4, sobre a unidade da fé. Eu quero mencionar com vocês aqui 3 pontos importantes que eu separei aqui para a nossa meditação de hoje. Convido você a orar comigo para nós pedir a Deus a sua bênção pelo nosso estudo. Querido, bondoso Deus, nosso bom Pai Celestial, te agradecemos por esta oportunidade de podermos estar na nossa sala neste momento, Senhor Deus, nesta quarta-feira, para mais um estudo da lição. Pedimos ao Espírito de Deus que estejam com cada um de nós. Abençoe cada família representada nesta sala, Senhor, e salve, ó Pai, o teu povo, os meus irmãos. Ajude-nos a continuarmos aprendendo do Senhor e também, querido Pai, pelo teu Santo Espírito, sermos iluminados para podermos viver uma vida de praticidade em conformidade com a tua vontade. Em nome de Jesus oramos. Amém. O primeiro ponto que eu quero mencionar com vocês, querido, é exatamente o título da nossa lição. Não é a unidade da fé. A fé é algo que nós não nascemos com ela, mas adquirimos. A Bíblia fala assim que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Muito bem, queridos, essa fé, ela precisa ser trabalhada, precisa ser cultivada para que ela possa crescer, porque o risco dela diminuir e desaparecer é muito grande. À medida que a pessoa vai se distanciando de Deus, distanciando da sua palavra, não ora, não estuda a Bíblia, sabe? Não tem uma comunhão com Deus, não testemunha de Deus, do grande amor de Cristo. Então, a tendência é que a fé vai se esfriando, vai acabando, tá? Então, a fé precisa ser trabalhada, precisa ser cultivada. E quanto mais nós estudamos a Bíblia, a palavra de Deus, pedindo com oração para que Ele nos ajude a entender, e isso Ele faz quando nós o pedimos, porque o Espírito de Deus nos guia sempre em Sua palavra. Então, queridos, a nossa fé vai cada vez mais crescendo, vai aumentando, tá? Jesus, Ele quando aqui esteve, Ele sempre usou algumas parábolas, fazendo aí analogias de comparações, a fim de que o aprendizado se tornasse assim mais fácil de ser compreendido, tá? Através da sua palavra. E entre as parábolas contadas por Jesus, uma delas ele falou sobre o grão de mostarda, tá? Jesus mencionou que nenhuma hortaliça, o grão de mostarda é a menor da semente, mas quando ela é plantada e ela é cultivada, ela germina, ela nasce e ela cresce, se tornando vamos dizer assim, a maior árvore, da hortaliça. E Jesus disse que ela cresce de forma que se torna a atratividade para os pássaros construir os seus ninhos até. Tá? Essa parábola contada por Jesus, queridos, Jesus estava mencionando que no reino de Deus, tá? Que ele estava anunciando, que é chegado o reino de Deus, tudo começa pequeno, mas não permanece pequeno, cresce
como o grão de mostarda, que começa, sabe, como a menor das sementes, mas quando ela é trabalhada, cultivada, que ela germina, ela nasce, ela cresce, tá? E se torna uma grande árvore ali na horta, ok? Então, queridos, a nossa fé, ela começa também pequena, só que ela precisa ser cultivada, desenvolvida, trabalhada, ok? E ela vai crescendo, desenvolvendo. E nós precisamos entender que nós somos dependentes de Deus e necessitamos de que Deus aumente a nossa fé. Era uma das orações dos seus discípulos, eles suplicavam a Deus para que aumentasse a sua fé. Ok? Então, queridos, nós precisamos fazer esta oração. Não simplesmente uma oração, mas uma súplica até, pedindo a Deus para que Ele venha aumentar a nossa fé. Tá? Aumentar a nossa fé em Deus, confiar em Deus, confiar no sacrifício de Jesus, tá? Confiar na promessa da segunda vinda de Cristo, confiar que Ele vai acabar com o mal, Ele vai queimar no fogo de enxofre o mal e Ele vai recriar um novo céu e uma nova terra, assim como na originalidade, no princípio, quando Ele tudo criou de forma original, sem nenhuma vestígio do mal, assim Ele vai fazer outra vez. Então, tudo isso, queridos, nós precisamos de fé, tá? E essa fé vem por ouvir a Deus, ouvir a palavra de Deus, tá? Muito bem. Aqui também, queridos, no capítulo 4, Paulo ele faz aqui 2 apelos importantes, tá? Bem no começo já um apelo e no último, terminando o capítulo, também ele faz um segundo apelo. Rogo-vos que andeis conforme a vocação em que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Então, esse é um apelo feito pelo apóstolo de Deus, o apóstolo Paulo, tá? Chamando, queridos, a cada um de nós para atendermos o chamado de Deus e andar conforme a vocação que fomos chamados. Ok? Com humildade, com mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Queridos, eu queria usar um pouco do nosso tempo aqui nesse texto importante aqui, principalmente na questão de suportar uns aos outros. O que Paulo está dizendo que nós devemos suportar? Como devemos suportar uns aos outros? Nós fomos criados, queridos, com livre-arbítrio de escolha, tá? E decisões próprias. É claro, né? Livre-arbítrio de escolha e decisões próprias, tá? Então aqui, queridos, esse suportar uns aos outros é entender com toda a humildade, aceitando cada um, tá? Em conformidade com a liberdade que ela tem de decisão. Ok? No começo da lição, nós vimos que nós fomos criados por Deus com esse livre-arbítrio de escolha, não foi como robôs controlados por Deus. Mas nós precisamos decidir, tá? E nas nossas decisões, queridos, nós não somos obrigados e nem podemos fazer com que outras pessoas decidam aquilo que eu quero por ela. Não. É ela que precisa tomar uma decisão
se ela vai ou não andar nos caminhos do Senhor. O apelo do apóstolo Paulo aqui, queridos, é que nós devemos suportar com amor uns aos outros. Esse suportar aqui, queridos, é entender que cada um de nós temos liberdade concedida por Deus para ser o que somos. Tá? Eu não sou obrigado e nem posso obrigar a minha mulher a fazer aquilo que eu quero, ou aquilo que a Bíblia manda. Eu não posso obrigar o filho. Eu posso apenas ensinar, eu posso apenas instruir, educar, mas as decisões cada um deve tomar conforme a liberdade que ela tem. Entendeu? Muito bem. Também aqui Paulo menciona, queridos, no final do capítulo 4, né, fazendo um outro apelo, dizendo assim, olha, seja bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros. Que mensagem grandiosa, não é verdade? Então nós precisamos compadecer uns dos outros, tá? Esse compadecer aqui, queridos, Paulo está mencionando a forma como você deve olhar para outra pessoa e ver nesta pessoa uma filiação divina, pertencente à família de Deus. Se assim eu entender e enxergar desta maneira, logo eu vejo como meu irmão, como a minha irmã, que precisa de compaixão, precisa de ser amado, precisa de ser amada, precisa de ser atendido, entendeu? Por isso Paulo está dizendo aqui, olha, seja bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros. Queridos, é muito fácil, às vezes, nós fazermos a oração do Pai Nosso, né? E nesta oração, muitas vezes, se tornar uma oração mecânica, uma oração ensaiada, uma oração que ela sempre, que nós já temos decorado. E eu acredito que você sabe muito bem de cor, né? A oração do Pai Nosso. Mas muitas vezes, queridos, nós não paramos para imaginarmos quantas mensagens e quantos sermões na oração do Pai Nosso. Por exemplo, eu já fiz 7 sermões na oração do Pai Nosso. Eu tenho 7 sermões prontos. Que mensagem espetacular, que mensagem grandiosa nós podemos tirar ali em cada frase da oração. E ali, queridos, na oração, nós mencionamos a súplica do perdão de Deus pelos nossos pecados, da mesma forma como nós oferecemos o perdão pelo nosso irmão, pela outra pessoa. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve, aos nossos devedores. Entendeu? É por isso aqui o apelo de Paulo, perdoai uns aos outros. Queridos, ninguém que não tenha perdoado a uma outra pessoa, por mais magoado que ela tenha causado a você, por mais mágoa que ela tenha te causado, poderá entrar no reino dos céus sem que haja esse perdão. Ok? Então, queridos, aqui a súplica que nós devemos fazer a Deus. Aliás, deve ser um clamor para que Deus
sabe, faça esse milagre, essa transformação em nosso coração, de oferecer o perdão para outra pessoa. Ok? É por isso que Paulo está dizendo aqui, perdoando uns aos outros. Todos devem se beneficiar do trabalho dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, né? No capítulo 4, verso de 11 e 12, nós podemos perceber a comparação feita por Paulo, né, de nós como membros da Igreja de Deus, a semelhança de um corpo que é formado também por vários membros corporais. Tá? E esses membros, queridos, precisam trabalhar para manter um corpo saudável. Ok? Da mesma forma, somos nós como membros da Igreja de Deus. Recebemos dons e talentos, diz aqui que uns para pastores, mestres, profetas, apóstolos, tá? Então, todos nós recebemos dons de Deus, talentos de Deus, para ser utilizados, trabalhados, para o manter de um corpo espiritual, que é a Igreja de Deus, conduzida pela cabeça, que é Cristo Jesus, saudável. E a Igreja de Deus, que somos nós, precisa, queridos, manifestar o fruto do Espírito entre nós como irmandades. O fruto do amor, da paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a temperança e o domínio próprio. Ok? Muito bem. Então, queridos, aqui Paulo ele faz aqui esses dois apelos, né? No começo, ele apela pela humildade como membros uns dos outros, tá? No final, o apelo é pela compassividade, né? Ou compaixão de uns para com os outros, tá? E também o perdão de uns para com os outros. Queridos, que realmente esta mensagem, esta lição, ela possa alcançar realmente o nosso coração. Ela possa tomar posse do nosso coração, que nós possamos, pela graça de Cristo Jesus, viver realmente o ensinamento, né, que realmente a palavra de Deus possa fazer esse grande milagre no nosso coração, tá? Quando nós formos para os céus com Cristo Jesus, estamos esperando que seja logo, nós queremos, queridos, e devemos fazer isto, levar conosco todos o quanto nós pudermos, tá? Para isso nós precisamos usar os nossos dons e talentos na missão que nós recebemos de Cristo Jesus. Como diz o apóstolo São Paulo, conforme nós fomos chamados. Fique com Deus, que Deus te abençoe poderosamente, tenha um ótimo e abençoado dia e amanhã estaremos de volta com uma nova lição, estudando o capítulo 5. Até lá.